Era uma noite fria de 2 de novembro, e a pequena aldeia de São Lúcio estava envolta em um denso nevoeiro. As lanternas tremeluziam, projetando sombras fantasmagóricas nas casas de madeira. Enquanto a maioria dos moradores se recolhia, preparando-se para o dia de finados, um homem solitário, chamado Alberto, decidia não se juntar aos outros. Alberto era um cético convicto, um professor de história que sempre zombou das histórias de almas penadas e de espíritos que assolavam a aldeia durante a famosa Noite das Almas. Para ele, tudo aquilo não passava de lendas criadas para assustar crianças e manter os supersticiosos em xeque. Contudo, uma curiosidade insaciável o levava a explorar o antigo cemitério da aldeia. O caminho estreito e coberto de folhas o levava até o cemitério, cuja entrada era marcada por um arco de ferro enferrujado e atormentado pelo tempo. Ao cruzar o portão rangente, ele notou que a atmosfera parecia mudar. O ar estava carregado com um silêncio opressor, como se os mortos vigiassem cada movimentação. Alberto caminhou entre os túmulos, todos adornados com flores e velas acesas. Ele observou os nomes gravados nas pedras, muitos dos quais pertenciam à sua própria família. Um frio na espinha percorreu seu corpo, mas ele se forçou a ignorá-lo, concentrando-se em suas reflexões. Enquanto estudava os epitáfios, uma brisa gelada soprou, fazendo as velas vacilarem. Ele sorriu para si mesmo, era apenas o vento, pensou. Enquanto explorava, Alberto encontrou um sepulcro em particular, destacado por um brilho suave. Era o túmulo de uma jovem chamada Isadora, uma mulher que havia desaparecido muitos anos atrás, em circunstâncias misteriosas. Seus olhos brilharam com a curiosidade histórica, e ele se aproximou. Ao olhar mais de perto, notou que as flores sobre o túmulo pareciam frescas, como se alguém as tivesse colocado ali recentemente, embora soubesse que isso era impossível. De repente, um sussurro quase inaudível tomou conta do ar. Alberto hesitou, tentando localizar a origem da voz. Ele estava sozinho, ou ao menos acreditava que sim. Alberto, a voz chamava com um eco distante. Ele se virou, mas nada estava lá. Apenas o lamento do vento. Desconcertado, ele decidiu continuar a explorar. Sentia-se atraído por algo inexplicável. De repente, à sua frente, um clarão de luz o fez parar, uma figura espectral surgiu entre as lápides, flutuando com uma graça aterrorizante. Era uma jovem mulher, e Alberto reconheceu que era Isadora. A aparição olhou diretamente nos olhos dele, e um calafrio percorreu sua espinha. Eu precisava que você viesse, ela disse com uma voz suave, mas que parecia carregar o peso de 1000 tristezas. Preciso da sua ajuda. Sem entender nada, Alberto balançou a cabeça, incerto, mas a curiosidade o impediu de se afastar. Ajuda com o quê? Perguntou ele, tentando manter a compostura. Isadora suspirou, e seus olhos, tristes e profundos, pareciam carregar segredos. Há algo que você ainda não sabe sobre o que aconteceu comigo, sobre o dia em que desapareci. Ele começou a alimentar dúvidas. Teria sido um erro ignorar as advertências dos antigos moradores sobre este local? Mas a atração pelo mistério era irresistível. Conte-me, ele pediu, sua voz quase um sussurro, enquanto um frio intenso o envolvia. Isadora começou a narrar sua história. Ela era uma mulher jovem e cheia de vida, amada por todos na aldeia, mas um romance proibido com um forasteiro a levou a um destino trágico. Ele não era quem parecia ser, disse ela, lágrimas invisíveis escorrendo de seu rosto espectral. Alberto escutava atentamente, cativado pelas palavras dela. O forasteiro tinha uma origem obscura, e havia rumores de que ele praticava bruxaria. Isadora revelou que ele a seduziu com promessas de amor eterno, mas uma noite fatídica, ela o seguiu até a floresta onde descobriu que ele estava envolvido em rituais sombrios. Ele a aprisionou em um feitiço de vida e morte, e até hoje sua alma não encontrou a paz. Mas há uma maneira de quebrar o encantamento, ela continuou. Você deve encontrar o livro perdido que contém o feitiço que me mantém presa a esse lugar. Alberto estava chocado, mas a determinação começou a crescer dentro dele. A sabedoria histórica que cultivara ao longo dos anos estava prestes a ter um propósito extraordinário. Como posso encontrar esse livro? Perguntou ele, preparando-se para a jornada que parecia impossível.
Isadora fez uma pausa, e seus olhos pareciam refletir a luz da lua. Você precisará ir à biblioteca da aldeia, onde se encontra um velho tombo. Não será fácil, e você não estará sozinho. O forasteiro ainda está à solta. Alberto hesitou, mas a voz dela, suave como o murmúrio das folhas, encorajou-o a buscar a verdade. Com um aceno de cabeça, decidiu que partiria ao amanhecer. No entanto, algo na atmosfera mudará, a brisa parecia mais pesada, e as sombras dançavam ao seu redor. Na manhã seguinte, decidido e apreensivo, Alberto fez o caminho de volta à aldeia. Assim que chegou à biblioteca, um sentimento de desespero o envolveu. Dragões de antiguidades e correntes de livros empoeirados o rodeavam, e o velho bibliotecário olhou para ele com desconfiança. Alberto explicou sua busca, mas o homem apenas balançou a cabeça, claramente cético. Livros antigos não revelam segredos facilmente, disse ele, como se lançasse uma maldição nas palavras. Alberto sentiu seu coração acelerar. Ele se lembrou da descrição do livro que Isadora lhe havia dado. Era um grimório que, segundo rumores, pertencia a um alquimista exilado. Após horas de busca, Alberto encontrou uma seção empoeirada e escura. Ele a examinou e, no fundo de uma prateleira, avistou um livro encadernado em couro. As páginas pareciam estar cobertas de poeira e teias de aranha. Quando o abriu, uma onda de energia o atingiu. O texto era em latim, e as palavras dançavam em sua mente. Era um feitiço que prometia libertar Isadora e banir o forasteiro para sempre. Enquanto ele se concentrava no feitiço, a atmosfera na biblioteca começou a mudar. As luzes começaram a piscar, e um frio gélido invadiu o espaço. Alberto sabia que o forasteiro o encontrara. Ele precisava atuar rapidamente. Reunindo todo o seu conhecimento limitado sobre magia e feitiçaria, começou a recitar as palavras. De repente, o ar ficou denso e pesado à sua volta, uma sombra ameaçadora surgiu da escuridão. Você não deve se intrometer, professor, a voz do forasteiro ecoava com um tom de desprezo. Alberto olhou para a sombra, e a determinação cresceu dentro dele. Libertarei Isadora e acabarei com você. Concentrando-se nas palavras do feitiço, ele sentiu o poder fluir através dele. A sombra atacou, mas ele não recuou. Ao recitar a última frase do encantamento, uma explosão de luz irrompeu da biblioteca, e um grito ensurdecedor ecoou pelas paredes. A luz tomou conta do lugar, dissipando a sombra. O forasteiro havia sido banido, e a energia mística começou a acalmar o ambiente. Com um último suspiro, Alberto olhou para o livro, e, em um impulso, deixou-o sobre a prateleira, sabendo que nunca mais seria necessário. Quando ele saiu da biblioteca, a lua brilhava intensamente, iluminando o caminho de volta ao cemitério. Ao chegar, Isadora surgiu novamente diante dele, com um sorriso de gratidão que iluminava seu rosto. Você quebrou o feitiço, ela exclamou. Agora eu posso descansar em paz. Alberto, com lágrimas nos olhos, percebeu que, em sua busca pela verdade, transformará-se com a experiência. Isadora começou a se desvanecer, mas antes de desaparecer completamente, ela olhou nos olhos dele e disse: nunca duvide do poder que reside nos corações humanos. Você é mais forte do que imagina. Naquela noite, enquanto a aldeia celebrava o dia de finados, Alberto sentou-se junto ao túmulo de Isadora, sentindo-se leve. Ele havia encontrado a coragem de enfrentar seus medos, e por meio de sua busca pela verdade, trouxe paz a uma alma perdida. O nevoeiro começou a se dissipar, e com ele, as sombras de um passado sombrio. No canto do cemitério, as flores que Alberto deixará em honra de Isadora começaram a brilhar, iluminando a noite enquanto as lanternas tremeluzentes agora pareciam dançar em um ritmo alegre. A história de Alberto e Isadora se espalhou pela aldeia, e a cada dia de finados, os moradores não apenas lembravam dos que partiram, mas também celebravam a coragem e a busca pela verdade que unia-o mundo dos vivos e dos mortos. E assim, a lenda de Isadora se tornará uma luz, uma história de amor e sacrifício, eternamente guardada nas memórias de todos, nunca mais esquecida.